Fugir dos planos de Deus. Esse profeta é Jonas. E eu quero te dizer nessa manhã, não queira fugir dos projetos de Deus. Não queira se esconder da presença dele. Não queira tomar as suas próprias direções. E a palavra diz assim lá em Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou um navio para Tarsis e pegou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava ponto a quebrar-se. Olha só, toda desobediência tem uma consequência. Deus mandou Jonas ir até Nínive, pregar a palavra dele para aquele povo, porque aquele povo estava rebelde, perverso, e aquele povo era violento. Então Deus queria que Jonas fosse até lá e levasse arrependimento a essas pessoas. Deus queria que essas pessoas mudassem a sua maneira de viver. E Jonas pensou: eu vou nada, eu vou fugir. Porque Jonas sabia que Deus era amoroso, compassivo e misericordioso. E Jonas não quis tomar a direção de Deus. Jonas quis fugir do plano de Deus. O plano de Deus era A, e Jonas escolheu o plano B. E ali Jonas entra dentro daquele barco e vai lá no porão dormir. Mas não é um sono qualquer, é um sono profundo, a palavra diz. Isso fala de cegueira espiritual. Quando Deus dá uma ordem para a gente, quando Deus fala algo e a gente não quer obedecer, a gente faz como Jonas, a gente se esconde. A gente acha que a gente está escondido de Deus, mas os olhos do Senhor estão por toda parte da terra. Os olhos dele estão sobre ti, sobre mim. E Jonas, naquele sono profundo, enquanto o barco estava quase afundando, enquanto o barco estava quase quebrando, os marinheiros estavam com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. E ali os marinheiros começaram a lançar suas sortes. E o marinheiro foi até o porão e disse para Jonas: o que fazes aí, dormindo? Olha a tempestade, olha o problema. Vamos clamar a Deus. Cada um clama ao seu Deus. E aí eles consultaram os seus deuses e lançaram sorte. E a sorte caiu em cima de Jonas. E os marinheiros descobriram que Jonas era o problema daquela embarcação. Então hoje eu quero te dizer que tem tempestade nas nossas vidas, problemas que somos nós mesmos que causamos. Tem outras tempestades, outros problemas, que são as pessoas erradas que a gente permite que entre dentro da nossa embarcação, dentro da nossa casa. Pessoas que não têm aliança com Deus, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que estão tentando fugir dos propósitos de Deus, pessoas que são como Jonas, rebeldes, que estão querendo se esconder. A gente permite que entre dentro da nossa embarcação. E isso faz com que as tempestades dessas vidas que estão em desobediência, a tempestade dessas pessoas, quer dizer, que estão em desobediência, respinguem nas nossas vidas. Porque pessoas erradas dentro da nossa embarcação, da nossa vida, elas trazem consigo problemas. Isso que faz com que a gente também seja danificado em alguma parte. Aqueles marinheiros não tinham culpa, eles só venderam uma passagem para Jonas. Mas infelizmente, por causa do problema de Jonas, por causa da desobediência, eles também pagaram o preço. Tiveram seu navio quase quebrado, quase que afundou, quase que todo mundo daquela embarcação morreu por causa de Jonas. A vida deles estava em perigo por causa de Jonas. Então hoje eu quero te dizer, não fuja do propósito de Deus, não fuja dos planos de Deus. Se Deus te deu uma direção, não vá para o outro caminho. Porque se você for no meio do caminho, você vai se deparar com algumas situações que não vai ser agradáveis a você. Você vai ficar em apuros, assim como Jonas. Jonas fez um tour dentro da barriga do peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Aquele peixe veio da parte de Deus. Porque, como eu disse, toda desobediência tem uma consequência. E Jonas teve as suas consequências. Ali dentro da barriga do peixe, ele clamou ao Senhor, ele pediu a misericórdia e foi a oração dele que salvou ele. Então,
o plano de Deus se cumpriu, porque não há homem nenhum na face da terra que faça parar, impedir os planos de Deus. Mas a gente muitas vezes, por tomar direções erradas, vem algumas consequências e a gente diz: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus, o que eu fiz para merecer? Por que essas tempestades? Por que esses problemas? E Deus diz, muitas vezes são as direções erradas que você toma. Muitas vezes você tem seguido o seu coração e não tem obedecido a minha voz. O Senhor tem te dado direções, o Senhor tem falado contigo e muitas vezes você quer mais ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, antes de você ouvir o seu coração, pergunta para Deus se realmente é aquilo que Ele quer. Qual é a direção? E Deus vai lhe falar, Deus vai lhe mostrar. As direções de Deus sempre são melhores do que as nossas. Não queira tomar o seu próprio rumo, assim como Jonas. Não queira entrar em embarcações onde Deus não mandou você entrar. Não queira ter alianças com pessoas que não têm aliança com Deus. Não queira fugir do que Deus mandou você fazer, do que Deus mandou você falar. Não queira sair do caminho onde Deus te colocou, porque se você sair, se você se desviar do caminho, como eu disse, no meio da sua trajetória, você vai se deparar com algumas situações que vai ser difíceis para você. Então a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que possamos obedecer à voz do Senhor, que possamos conduzir as nossas vidas aonde o Senhor está mostrando, que possamos seguir o plano de Deus imediato e não querer o plano B, porque certamente quando você escolhe os seus planos, quando você escolhe as suas direções, quando você escolhe fazer do seu jeito, da sua vontade, você vai ter algumas coisas desagradáveis no meio do seu caminho, no meio da sua trajetória, assim como Jonas. Então é melhor a gente obedecer à voz de Deus já em primeira, para que não venha ter danos no meio do nosso caminho, para que a nossa embarcação não venha afundar, para que não venhamos enfrentar tempestades sozinhos, porque o Senhor sempre estará dentro da nossa embarcação, mas é eu e você que decidimos se é Ele quem vai conduzir ou se é nós mesmos que vamos conduzir o nosso barco. Quero deixar essa palavra com você, que Deus te dê sabedoria para discernir a voz de Deus e obedecer. Amém? Até a próxima.